Como profissional de comunicação interna, eu tenho um sonho. Receber o próximo relatório de tendências da Aberj e não ter mais as lideranças como principal desafio dos comunicadores. Será que é possível? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do videocast BWG. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre comunicação corporativa no geral, né? Os futuros, os caminhos, as novas tendências. Muito mais perguntas do que respostas, né? Então, para nos ajudar aí a desenvolver, achar algumas alternativas, hoje eu tenho na mesa comigo Juliane Penteado, né? Relações Públicas, jornalista, pós-graduada em Comunicação e Marketing, hoje trabalha com reputação corporativa, marca empregadora. Daiane Wolk, né? Então CEO aí da sua própria assessoria, especializada em atendimento hospitalar, muitos anos aí na comunicação interna. E Daniel Costa, né? Que quase dispensa apresentações, mas hoje é diretora aí da nossa agência de endomarketing do BWG. Trabalhou também com Customer Success, instrutor, consultor, né? Então, um comunicador aí nato, né? Há mais de 20 anos compartilhando conhecimento, vai nos ajudar aí a achar algumas alternativas. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Então, eu comecei esse bate-papo, né, lacrando já, né? Então, tirando aí a casquinha da ferida para a gente falar um pouquinho sobre esse desafio, né? Então, nos chama a atenção quando a gente recebe o relatório da Aberj, né, que é algo muito esperado, né, ele é robusto, ele é consistente, mas há 8 anos a gente tem o mesmo cenário, né, então as lideranças, né, no processo de comunicação como o maior desafio, né, então essa é a maior dor de quase todos os comunicadores, de quem trabalha com a área de pessoas. E aí eu tenho essa reflexão, essa pergunta, né, para jogar para a mesa. Será que a gente está errando sucessivamente nas fórmulas de engajamento das lideranças, ou será que a gente tem uma expectativa muito alta quanto a essas pessoas, né, incluídas no processo de comunicação? O que vocês acham sobre? Posso começar? Por favor. De boa, vamos lá então. Então, acho que assim, o conceito a gente tem, né, são 2 caminhos para a comunicação. Um que são os canais, os artefatos, todas as ações de engajamento, e o outro, naturalmente, é a liderança. E a liderança é o grande protagonista, mas a gente, como tu mesmo disse, assim, a gente carece ainda de ter o líder ocupando esse papel de comunicador. E, enquanto comunicação interna, eu aposto numa fórmula que é ter canais pensados para apoiar a jornada desse líder. Com curadoria de conteúdos, com informações que a gente deseja que ele replique, com sugestão de rituais também para ele fazer cascateamento, estabelecer comunicação. Mas eu acho que o nosso papel vai além disso, né? Então a gente precisa de uma parceria aí muito forte com gestão de pessoas, porque é eles que também assumem o desenvolvimento dessas pessoas. Então é bastante compartilhada essa responsabilidade. E também tem aspectos do tipo, né, que tem gente que gosta, é mais aberto à comunicação. Então, naturalmente, essas habilidades, elas aparecem e tornam tudo mais fluido. E para outras pessoas, outros líderes, eu creio que sejam, né, talvez até uma barreira, uma dificuldade, algo a ser desenvolvido. Comunicação, como vários aspectos da vida, é algo que está em constante desenvolvimento. Obviamente, algumas pessoas se comunicam melhor, outras nem tanto. Então, entra muito a questão de capacitar esses profissionais e também de nós conseguirmos ver até quanto eles querem e aceitam esse desenvolvimento. É uma habilidade que a gente pode construir ao longo de uma jornada, mas eles têm que estar abertos para isso. E como a gente diz muito, existem lideranças, existem gestores, que são aspectos diferentes. Né? E a comunicação, às vezes, nem sempre é fluida para ambos. Eu vejo também a importância de levar esse conhecimento para os colaboradores de informação e a gente sempre ter alguma pessoa líder dentro da equipe que faça esse caminho, né, essa introdução junto a outros, que seja até um apoio para essa liderança. Porque uma boa liderança, ela consegue perceber, encontrar na sua equipe sempre um bom porta-voz. Um bom líder sabe fazer isso.
né? E desenvolver essa pessoa para que seja o porta-voz dele, se ele não se comunica tão bem. Mas isso tem que ser uma abertura, né? Ele tem que entender que isso é importante, que a comunicação, para fazer sentido, né, Dani? Tem que fazer sentido. Então, a gente tem que fazer esse caminho chegar e ser facilitado para todo mundo, né? Para que a comunicação, de verdade, ela funcione. Então, esse é um assunto eu vejo esse assunto de diferentes perspectivas, assim, que não é, na minha opinião, o grande entrave ou o grande dificultador não está na área de comunicação. A gente sabe o que tem que ser feito. A gente sabe como sustentar o fluxo de informação para essa liderança propagar junto à sua equipe. O que eu vejo é um problema anterior, que é o entendimento deles sobre a responsabilidade em comunicar. Parece que não é claro quando alguém se torna líder numa empresa, né, e que ele é elevado àquela posição de coordenação, gerência, enfim. Eu fico pensando se alguém chega e diz para ele, cara, tu tens a responsabilidade de comunicar. Tu tem que fazer isso, isso é tua atribuição. Quando ninguém diz, de certa forma, né, as lideranças se acomodam num lugar onde ele entende, dentro do contexto, que ele só tem que entregar resultados. Ele, ela, enfim, né? Que a liderança tem que entregar resultado. E ela é cobrada por isso. E ela é exigida por isso. E o que ela faz? Foca no resultado, entrega resultado, mas não para pensar no quanto está negligenciando uma responsabilidade de comunicar, de envolver, de ouvir, de pedir feedback. Então, acho que o problema é anterior. Talvez, assim, o choque, eles precisam de um choque de realidade. Precisam entender e de alguma maneira, isso até é um posicionamento de alta gestão, de chegar para as lideranças e, se eles não entenderam ainda o recado, e eu acho que a Joyce coloca um ponto que eu acho incrível, assim, de tratar a liderança como adultos que são. São adultos. Não são crianças mimadas que se ressentem, né, como adolescentes, que né, eu tenho filhas adolescentes que eu digo, põe um casaco para sair de casa, põe um casaco para sair, e não sai, depois sente frio na rua, né, e fica doente, e aí a gente diz, poxa, mas eu te falei para usar o casaco, e ela, mas é que eu estava no celular, não prestei atenção. É a mesma coisa que acontece com a liderança. Eles se ressentem de não ter uma informação que sim foi recebida, mas ele não decidiu se apropriar e fazer com que ela aconteça. Então vejo muito nesse sentido, assim. Porque eu ia dizer sobre isso, né? Porque existem, às vezes, certos rituais de gestão, né? Então, onde o líder, ele é munido de informações, e ele simplesmente, às vezes, sai dessa agenda e se dissolve a informação, né? Então, ele não repassa. Então, eu acho que esse é um grande bloqueador, né? Então, e é o fator determinante para estar lá sempre como a principal dor, né? No relatório de tendências, lideranças aí como o maior problema, né? Na vida de quem trabalha com comunicação interna, porque a gente se dedica, né, a fazer matriz de canais, discurso para cada público, cascateamento de informações. Então, dentro dos projetos que a gente desenvolve, tem um canal ali dedicado à liderança, né? E lógico que bate uma frustração, né? Porque existem as duas reclamações, né? Então, do excesso de informações e da informação não chegar, né? Então, eu acho que eu tenho alguns casos de sucesso na carreira, né? Então, menos do que de insucessos, no caso de lideranças, mas nenhum deles é trabalhar líder em lote, né? Então, assim, quando a gente espera que a mesma fórmula acabe surtindo o mesmo efeito em todos eles, causa um efeito manada, não acontece, né? Então, eu sempre trago um case que é muito curioso, né? Então, quando eu trabalhava na Pirelli, eu era estagiária da Pirelli, a gente tinha um projeto muito estruturado, lindo, né? Premiado, de liderança, e ele tinha transformado, né? Então, assim, profissionalizado aquele canal de líderes, né? E aí ele tinha uma planilha, né? Então, todo planilhado para fortalezas, fraquezas e tal. E eu sempre me lembro de um gerente especificamente que ele fazia toda segunda-feira tal da reunião do cafezinho com a equipe dele.
Então, vinha um grupo ali de 6, 7 da área produtiva dele, cada semana um grupo mesclado. E aí, uma vez ele chegou para mim com um caderno de Libra, cheio de anotação. Te Libra é importante. Assim, menina, eu quero muito te ajudar, né, a engrenar, a ter sucesso nesse projeto aqui específico para liderança, mas eu não vou abrir meu computador e fazer uma planilha, assim, engessar minha reunião que acontece há 15 anos, super funciona. O que a gente faz? Aí eu disse pra ele, não faz nada, tu segue fazendo e me traz aqui que eu... Aí eu transferia pra planilha, e eu entendo que é um pouco errado, talvez, a gente fazer isso, mas ele era um cara muito dedicado naquele processo, ele não queria, tipo, mudar aquilo que fluía com tanta naturalidade e que trazia tanto resultado positivo. E aí não tem sentido mesmo. Mas a gente conseguiu incluir ele, né, na autenticidade dele, dentro daquele processo ali, daquele canal. Então, eu acho que existem certas exceções, né? E aí, eu acabava fazendo aquela planilha para ele e super funcionava, porque vinha muita coisa rica ali de informação, né? Então, as pessoas realmente se abriam. Só que esse era um cara que fazia gestão de pessoas, que não é algo que a gente costuma ver com tanta frequência, né? E aí eu já entro no gancho da nossa próxima... do nosso próximo tema, né, que eu sempre escuto o Daniel falar, né, quando a gente faz os diagnósticos de comunicação tão importantes, né, sobre o tempo que é dedicado à gestão de pessoas de cada líder, né, então dentro também desse contexto de quantos e-mails que tu recebe, quantas reuniões tu tem, quantas entregas que tu tem que fazer, né, então entendendo, né, nessa turbulência, né, das agendas das lideranças, que é necessário sim fazer gestão de pessoas. Né? Então, seja individualmente ou em grupo. Exatamente, né? Então... Eu sempre digo, e vim conversando sobre isso com a Jo, que as lideranças deveriam, pelo menos, dedicar 1 hora da sua agenda, que fosse semanal, para conversar com as suas equipes. Inclusive para trazer todas aquelas informações que acabam chegando e que eles acabam não articulando durante a semana, mas para eles organizarem como é que vai ser para a próxima, sabe? Para aquela comunicação ela ser efetiva, ela ser fluida, para ter olho no olho. Porque no dia a dia, no corre-corre, a gente acaba não tendo aquele tempo de olhar no olho, né? A gente dá informação, ô Joyce, mas eu não estou olhando para ti, eu não consegui parar para falar contigo. Então, o que eu percebo, assim, tendo muitos caminhos, assim, em algumas instituições específicas de saúde, é que as lideranças entreguem e façam essa gestão de pessoas e saibam quanto isso é importante e quanto isso vai facilitar a comunicação deles. E abre caminho para uma questão também que a gente traz bastante, né? Que é da questão da confiança, Exato. Né? Segurança psicológica também. Porque às vezes o colaborador quer perguntar, mas ele não sente uma abertura, né? Então, assim... E às vezes aí aquela informação vai morrer com aquele líder, algo que nem era tão sensível, assim, né? Ou se for, ok, vamos falar sobre isso, vamos ter conversas difíceis, né, também. Então, a notícia ruim, ela também faz parte, né, da realidade das empresas. Então, por que a gente ainda tem esse tabu, né, de falar sobre isso? Tem 3 palavras-chave, desculpa, Jo, que eu entendo, assim, que permeiam e facilitam o acesso à comunicação, né, que é a transparência, a credibilidade e a reputação. Então, eu acho que isso permeando muito bem, assim, facilita e faz com que essa comunicação ela seja de confiança e que ela flua melhor. E aí o gestor tem que dar essa abertura para esse colaborador, para que quando ele precise, de fato, ele pergunte, tire suas dúvidas e diz o que ele acha e traga suas ideias e seja aberto às ideias. Eu vejo que muitas lideranças têm consigo assim que acham, eu sou o líder, é eu que imponho regras, é eu que dito o que vai ser feito, e não é assim. Aí ele é o chefe, né? Ele é o chefe, ele não é o líder. Então, assim, eu sempre tenho comigo que as melhores ideias, os melhores projetos que eu lancei nas instituições que eu passei foram realmente feitos em equipe, onde a gente deu espaço de fala e realmente da equipe produzir e trazer as ideias que elas sugeriram. Eu ia trazer, assim, que acho que falava, né, Daniel, a pressão por resultados, entregar resultado. Negócio é isso, empresa é isso, tem que dar resultado.
mas não está na contramão da comunicação. Tem uma fala, não sei se eu vou falar o nome certo dele, Simon Sinek, que ele disse, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, assim, não está na contramão a busca por resultado, mas para buscar os melhores resultados, tu precisa entender de pessoas. E aí, então, assim, de novo, né, pode não estar na pauta do gestor e das lideranças da comunicação, mas é cada vez uma skill, assim, fundamental. Principalmente quando a gente, assim, tu vai chegar nesse assunto, né, de novas tecnologias e tudo mais, principalmente diante de tanta automatização, de tantos recursos que vão sendo facilitados, tem recursos que são humanos, que não tem, a emoção é uma tecnologia humana, né? Então, tem coisas que não vão ser substituídas e essa capacidade, essa soft skill da comunicação, ela é fundamental para perseguir os resultados. Deixa eu pegar esse gancho que tu trouxe sobre resultados, né? O que o relatório da Berge faz, eu acho que acho importante que a gente tenha, mas também a gente tem que lembrar que ele é uma pesquisa feita com os profissionais de comunicação, não é feito com os colaboradores das empresas, é muito diferente. E ele está levando, quando elenca esse item, né, de engajar lideranças na comunicação como um desafio importante, ele nos leva a crer que somos nós, da comunicação, que devemos produzir esse engajamento, e isso é equivocado. Porque aí nós ficamos preocupados em entregar a informação de mão beijada, colocar no colo dele, né, mastigadinha, né, prontinha. Quando, na verdade, é uma responsabilidade, de novo, é uma responsabilidade dele para atingir, porque não é a liderança efetivamente que faz o resultado, não é no caso das instituições hospitalares, né, não é a liderança que está lá na veia do paciente, ou que está no pé do poste, ou que está cuidando apertando o parafuso, não, são as pessoas que trabalham com ele. E é muito oportuna a frase do Simon Sinek, né, porque o papel da liderança é liderar pessoas. O contato tem que estar lá, ele precisa inevitavelmente se conectar e se comunicar com as pessoas. Comunicação não é mais uma tarefa, porque o relatório da Berge nos leva a crer que a gente tem que fazer aquilo, entregar para ele melhor executar a sua tarefa, quando na verdade é pressuposto básico do trabalho. Porque a informação está disponível, inclusive se reclama de excesso. Mas essa pessoa que lidera precisa se interessar em buscar informação e propagar. Então, insisto, assim, acho que talvez o nosso trabalho seja disponibilizar a informação e dizer, tá aqui. Se ele vai pegar ou não, bom, aí é outro problema. É problema da gestão dos gestores. Porque talvez se a alta gestão das empresas começasse a estimular isso, a garantir uma agenda para a gestão de pessoas, 1 hora é pouco, 2 horas, 3 horas, sei lá quantas horas, mas estimular e cobrar e garantir que isso aconteça, talvez a gente não tivesse nesse cenário, mas não. A gente faz o oposto. Isso aí. É que eu acho também que existe uma questão de muita iniciativa de trabalhar os líderes, os PDLs, o processo de liderança, né? Então tá dentro de um calendário. É o foco das empresas, eu acho, né? Então, da área de pessoas de treinamento e desenvolvimento, mas eu também acho que deva ser um trabalho intermitente, né? Então, é aquilo que a gente está fazendo agora, né? Então, ok, tu vai treinar teus líderes agora e daqui ele vai ter um desafio para cumprir, vai ver os resultados e daqui 3 meses a gente tem um novo módulo continuamente, né? Então, porque são pessoas, como a gente diz, às vezes são ótimos técnicos, mas né, eles não têm essa habilidade, né? Então não traz, às vezes, eu sou promovido e não traz um novo escopo de trabalho. Isso também é um complicador. Então, eu acho que, de repente, manter esse líder aquecido possa facilitar. Porque, e aí aqui a gente tem que falar, né? Então, o nosso RH, que a gente chama de TG dentro do BWG, ele tem, as meninas têm entrado, né, em algumas reuniões e trazido algumas informações. Só que o detalhe dramático desse ponto é que... Talvez a gente vá cortar essa parte do podcast. É que os líderes já sabiam daquilo ali, né? Então, assim, ó, aquilo que o nosso RH tem se dedicado a acessar as agendas dos times
e trazer essa transparência, trazer essa troca, trazer, né, os planos de ação, o que foi efetivado e o que não foi, já tinha sido passado para a liderança, né, e não foi cascateado. Não foi, eu inclusive não fiz. Tem algo que eu vou trazer Por isso que eu falei que talvez a gente vai cortar essa parte. Até porque os temas, assim, eu acho que tinha um que impactava, né? É que seja Tinha como um que for, impactava, né? Então, né? assim, ó, eu acho que é legal fazer um filtro, mas existem coisas que nem eu disse, né? A gente tem coisas que às vezes a gente precisa saber por saber, Sim. né? Então, assim, isso também cria essa sensação de confiança e de segurança psicológica. Isso aqui não me afeta diretamente, mas a empresa está trabalhando porque faz sentido para alguém, né? Então, é um grupo heterogêneo, né? Então, o que faz sentido para mim, às vezes não faz para o outro, mas eu gosto de ficar sabendo. Então, eu acho que foi uma iniciativa acertada, assim, né? Até para que o RH também se conecte um pouco mais, seja mais presente, né, da vida das pessoas. Porém, Porque essa são responsabilidade realizações de é do RH, né? líder, né? Então, assim, quando o RH trouxe para mim, eu iria pulverizar essa informação para todo mundo, né? E aí ela até trouxe, quem sabe a gente, o acesso, e beleza, vamos, né? Porque eu acho que isso também cria ali um protagonismo da área, né? Que é importante também. Mas, que às vezes ela tá cumprindo um papel que o líder poderia facilitar, né? Nós Mas estávamos... é um bom ponto também, né? Desculpa. pode. Mas é um bom ponto a área de recursos humanos ir a campo, né? Claro. Não, Enquanto comunicação essencial, ir a campo fundamental. faz diferença. Também não... Nós estávamos falando antes em excesso de informações, e aí me veio algumas vezes, assim, que alguns gestores chegavam na comunicação e falavam: porque eu perdi tal capacitação, eu perdi tal evento porque eu não fui comunicada. Aí a gente perguntava, os questionários, né? Olhou a notícia na intranet? Não tive tempo. Tu olhou o teu e-mail? Não olhei. Né? Tu olhou o celular? Não. Tu olhou? Não. E aí, o que tu vai fazer? É excesso de informação, mas os caminhos que tem... Né? Olhou, adolescente. Exato. O que eu digo faz uns anos já, né, comportamento adolescente. Isso, né? E aí a gente não faz milagre. O que a gente faz, né? É excesso, mas nenhum excesso ele olha. Então a gente comunica por todos os meios que se tem disponível, mas se a pessoa não se dispõe a olhar nenhum deles, aí fica difícil, né? É problema dele, né? Não É um nosso. problema dele. Acho que se aprofundando um pouquinho nesse próximo item, né, que a gente falava de diagnóstico de comunicação e que isso fica muito forte na minha mente, né? Então, quanto a gente vai nas empresas, escuta as pessoas e elas dizem excesso de informações, excesso de e-mails, tem e-mail que eu não leio. Se é da comunicação, a gente já ouviu isso, né? Que tá lá no relatório da Berus também. Não né? vou que olhar. É administrar o volume de informações e fazer a informação chegar na base operacional. Só que aí, ao mesmo tempo, né, então, que a gente trabalha aí desde 2017, 2018, com a implantação do que seria a solução dos problemas de comunicação, né? Implantação de redes sociais corporativas, por exemplo, que é uma via de mão dupla, escuta, protagonismo, né? Então, assim, um canal único, né? Um ponto de encontro para a gente centralizar informações. Existem empresas fazendo o caminho contrário, né? Como se cada alternativa que a gente encontra para solucionar um problema também trouxesse um complicador, né? Então, em redes sociais corporativas, especificamente, a gente acompanha, né? Então, as empresas no planejamento, no acompanhamento, em, às vezes, uma utopia de um engajamento absurdo, né? Orgânico, que o cara vai acordar de manhã e, nossa, o que será que a empresa está publicando na rede social? Ou vou lá me expor na rede social, sendo que aí evidencia alguns problemas culturais também, e de novo o líder aparece também como, às vezes, um bloqueador, né? Então, dessa questão da cultura da confiança, da pessoa ficar insegura de uso, né? E aí algumas empresas retrocedendo para e-mail, né? Então, assim, e aí o que traz a evidência. As pessoas preferem o e-mail. E aí eu sempre me lembro do quanto elas reclamam do e-mail, né? Então, assim, a gente vive esse paradoxo. É o post do Telex lá que eu fiz. Exato. Como que a gente vai... então, assim, mais pergunta do que resposta por causa disso, né? Então, assim, qual o caminho viável, possível para Mas isso? tu foi muito assertiva quando tu disse assim, novas soluções que trazem novos problemas e desafios, né? Então, acho que é do espírito do nosso tempo o excesso de informação. Instagram, TikTok, WhatsApp, ou seja o que for. E isso acontece também dentro da empresa.
E aí, falando especificamente de rede social corporativa, ao mesmo tempo que o ganho era dar lugar de fala às pessoas, a gente produz também excesso de informação e banaliza. Então, é por isso que às vezes até aparece em pesquisa de clima, né? Tem uma rede de canais super completa lá e as pessoas estão reclamando que gostariam de receber no e-mail uma curadoria. Voltando lá para algo que a gente fazia no passado, né? E antes que, inclusive, reclamavam, né? E que eles não Exatamente. abriam. E que eles não abriam. Né? Exatamente. Então, a rede social, ela abre um lugar de fala ampliado, assim, que eu acho que dá muito precedente para esse excesso de informação. E aí, eu, como, assim, como comunicadora, né, penso todos os dias, né, o quanto eu produzo excesso de informação para os colaboradores da empresa que eu trabalho. O quanto eu também colaboro para esse excesso de informação. E um excesso de informação que ele tem, inclusive, efeitos até em saúde mental, né? Hoje já se fala até no direito de desconexão. Então, a gente emite muitas informações, as pessoas não têm capacidade de dar conta de assimilar tudo aquilo, e a gente continua produzindo isso, mas, ao mesmo tempo, na contramão, as pessoas continuam desinformadas do que está acontecendo na empresa. Mesmo tendo a comunicação, a informação disponível em vários canais, até no bilhetinho que tu colocar lá na geladeira do... Brincadeira, isso é brincadeira. Olha só que curioso. Pensei nisso agora. Antes das redes sociais corporativas, a gente produzia muito mais vídeos para os nossos clientes do que agora. É mesmo. Vídeos assim, vídeo do CEO da empresa. Tô pensando, porque são muitos anos de agência já. Se gravava mais vídeos para distribuir, inclusive quando eu comecei por DVD gravado por malote, né? Uma história que eu já contei outra gente. Mas o diretor-presidente da empresa se dispunha a fazer o vídeo. E o que pensando nas redes corporativas, né? Olha que curioso. As redes abertas, elas funcionam com base em influenciadores, né? Então tem lá as muitas conexões, mas quem puxa aquilo, quem puxa as trends, quem leva a rede, quem conduz o grupo são os influenciadores. E na empresa? Ok, eu não estou falando dos multiplicadores de comunicação, dos agentes de comunicação que a gente elege, porque essas pessoas têm até seu poder de influência, mas não têm uma posição. O que falta nas redes corporativas? Falta justamente que as lideranças, principalmente da alta gestão, puxem isso. Puxem, sejam as influenciadoras, criem as trends. Eu acho muito curioso, assim, até falo Mas, sobre Daniel, isso. se tu me permite, quando claro, essas mesmas lideranças fazem isso no LinkedIn, tem engajamento. Exato. Então, o que só comprova que se elas fizerem isso dentro da empresa, haverá ainda mais. Então, tu comprova a hipótese que eu estou levantando aqui. E que eu até falo disso, vamos conversar, que com alguma recorrência a gente recebe dos nossos clientes executivos e executivas de RH que nos dizem, vocês precisam fazer alguma coisa, né? Porque o engajamento na rede está baixo. E aí a gente tem que devolver a pergunta, tá, mas quantos vídeos teus tem lá? Quantos posts teus tem lá? Com que regularidade tu frequenta essa rede? Então, assim, o ponto frágil é esse, minha opinião, porque se conecta com o assunto anterior. Se a gente não tiver liderança, principalmente a alta gestão, dando exemplo e conduzindo aquilo a favor do negócio, a favor do resultado, vamos falar sobre isso. Não faz. E aí sobra a cobrança. Então o líder fica com um recurso último, a cobrança. Agora, e aí talvez o nosso papel, nesse contexto, seja provocar isso, provocar esses novos formatos, provocar esses vídeos, né? Dizer para a liderança, eu tô indo aí te gravar, criar um plano editorial com eles, de maneira a trazê-los, porque acredito que na continuidade eles vão ver valor. E só para deixar, tu falou uma coisa muito importante, acho que a gente tem que pegar isso depois, né? Porque a gente vai falar de futuro, direito de desconexão. Isso vai ser cada vez mais pauta para nós, muito em breve. Exatamente. E aí eu acho que a gente pode entrar nesse próximo ponto da questão das novas tecnologias, né? Então, do apoio, sim, né? Tecnologia como meio, não como fim, né? Porque é a questão da emoção, né, humana, que a máquina não consegue nos ajudar. Mas como é que elas entram, né, nesse apoio para solucionar problemas, né? Para não criar um novo problema, que nem eu digo, assim, novas tecnologias. Beleza, eu vou criar um problema aqui em cima dessa solução. E aí ela veio para nos dar um suporte
imenso para a comunicação. A gente tem aí como exemplo o chatbots, né, onde a gente consegue colocar as respostas rápidas para as perguntas e facilitar o acesso à comunicação. Mas alguns exemplos como o ChatGPT, que algumas pessoas ainda dizem: agora eu vou poder reduzir a equipe de comunicação do time, porque se a gente consegue ter respostas mais rápidas, se a gente consegue produzir conteúdo sem ter mais pessoas pensando naquilo, para que eu vou ter que investir mais em equipe, ter um custo, se tem uma ferramenta que é de graça? Né? Sendo que a ferramenta não tem emoção, não tem o olho no olho, não tem conteúdo, inclusive, né? Porque o chat tem ali o que as pessoas vão armazenando, e ela vai armazenando aquelas informações e vai construindo conteúdos. Mas ela não tem informação, né? Ela não leu um livro, ela não consegue trazer exemplos nem de leitura, se a gente for buscar indicações. E a comunicação, ela precisa ser cada vez mais humanizada, né? E ter sentimentos, inclusive nas questões de storytelling, que está presente cada vez mais na boa comunicação para que ela seja afetiva, né? As pessoas, afetiva e efetiva, as pessoas gostam de boas histórias e gostam de histórias reais. E isso o AI não traz pra gente. Então, ela vem como um apoio, mas, como tu disseste, né, não como a ferramenta fim. Não, né? é um facilitador, né? Eu É acho um que esse é um facilitador. desafio para as pessoas entenderem que, na verdade, ela é um desafio também para a gente melhorar, né? Aprender a fazer boas perguntas. Eu acho que esse é o sinal. Nesses dias eu perguntei alguma coisa pro Gemini lá. E aí ele falou assim, não tô programado para isso. Eu pensei, que droga é essa de pergunta que eu fiz? Né? Então, assim, realmente ele é um desafio pra gente, né? Então, não se acomodar no básico, né? Então, buscar elevar para que a máquina consiga potencializar e te ajudar como facilitador do operacional no dia a dia, Porque né? quem tem as informações somos nós. Então, cabe a gente ter as boas respostas, né? E AI ser um complemento, um suporte, um facilitador da nossa rotina. E exercer o pensamento crítico também, né? Porque Exato. tu pode até colocar lá, me ajuda a fazer um post aqui pro LinkedIn e tal. Mas se você observar, né, haverá sinais, né? Então, Sim, assim, a linguagem hoje que em ela dia traz não é o que a evidente, gente né? diz, né? Então, não assim, é Não, assim, mas, Exato, mas que não. é uma mão na roda, É. Porque antes tu dedicava um tempo para escrever, sei lá, um comunicado, tu coloca ali as Claro. mensagens-chave, eles te entregam aquilo e te libera para tu ser mais estratégico em outros pontos. Então, eu acho que existe, né, uma grande abertura para a gente melhorar a performance enquanto comunicador. Sim, mas não vai substituir, né, a emoção Jamais. humana, então exige sempre essa moderação. E eu acho que, assim, o grande ganho que eu imagino, assim, para a comunicação interna é cruzar dados, analytics, com ferramenta de IA. Porque daí eu consigo ver qual é o comportamento de consumo de informação da Daiane, da Joyce, e aí entregar conteúdo segmentado, inclusive, ou fazendo pulses, né? Então, tem várias oportunidades aí, e eu sou bastante otimista, assim, com relação ao uso da Também. IA, né? Acho que vem para agregar, mas vai exigir da gente também que a gente se reinvente enquanto profissional, né? Enquanto comunicador. Exatamente. Acho que o teu ponto, Ju, é fundamental. Assim. Eu enxergo muito mais a inteligência artificial a serviço da personalização e da segmentação do que da produção de conteúdo. Que é, assim, o que precisa acontecer dentro desse cenário de volume absurdo de informação? E eu acho que a inteligência artificial tem que estar a serviço disso. Que é conseguir fazer a curadoria que a gente é incapaz de fazer numa empresa gigante. Né? Que elas aprendam a fazer a mandar para a Ju aquilo que a Ju precisa saber e aquilo que a Ju gostaria de saber. Que ela consiga, nesse universo todo, selecionar, entregar e personalizar uma comunicação para a Daiane, para a Joyce, para a Ju. Esse é o ponto. Que é a tal da promessa, né? A utopia, que é conseguir ter uma comunicação interna que não seja massificada, que seja individualizada. E eu acho que a gente tem que ensinar as inteligências artificiais a fazerem isso para nós. Esse é o grande... o que eu vejo assim, de sinalização de futuro é isso, né? E dentro desse ponto também,
que a Dai trouxe é muito importante, né? Que as pessoas já estão vendo como a máquina vai substituir pessoas, né? Então, que bom, vou reduzir custos. Nessa questão também de segmento, de volume, eu entro num outro ponto de como a área, é uma evidência de que a área de comunicação não é vista como estratégica, né? Então, e aí aborda esse ponto que tu trouxe, né? Então, como é que a gente vai também ter que olhar para dados, né? Ter que olhar para a estratégia. Quando que a gente vai também amadurecer e entender que a gente vai ter que mostrar evidências continuamente, né? Então, não é só 80% de engajamento, é 80% de engajamento no quê, né? Então, quem? Então, eu acho que são algumas perguntas que são essenciais a gente fazer e talvez a gente não tenha essas respostas, né? Mas a área de comunicação, ela tem que ser vista como estratégica para o negócio, né? Porque são pessoas que geram resultados, né? Então, no fim é tudo sobre pessoas, né? Sempre. Então, Por muito tempo, a área de comunicação foi e ainda é vista como uma área que gera despesa, que gera custo e não resultados, né? E é uma pena isso, né? Porque a gente sabe o quanto a gente orienta e permeia o caminho da instituição no encontrar os melhores resultados também com o trabalho que se faz. E aí, junto com o IA, também veio outras ferramentas para facilitar a comunicação, que também veio como questionamento: por que eu vou investir também num profissional se eu tenho um Canvas que já traz para mim ali todos os modelos de cards, de publicações, enfim, mas aquilo ali fala sobre a missão, sobre a visão, né, daquela instituição, conversa com o que a gente quer comunicar. Então, ainda eles não entendem aquilo como um facilitador, como um agregador, mas sempre em como fazer para implementar aquilo e reduzir despesa, tirando profissional capacitado, que estudou para aquilo, que tem conhecimento, que tem domínio, né? Porque ferramentas que eram para agregar, eles querem encontrar como redução de... encurtador de caminho. Exatamente. Né? Uhum. Exatamente. Eu acho que são alguns desafios, né, que a gente vai ter que ainda seguir. Eu acho que a gente vem em plena evolução, né? Então, acho que hoje a gente já tem pessoas, né, com mais maturidade nas áreas, mais valorização, também essa questão de olhar para dados, segmentar a informação, entender também o que surte efeito e o que não surte, não é mais no feeling, né? Então, assim, eu acho que tal coisa. Hoje em dia, as áreas precisam olhar para isso, né? Então, a gente já está aqui de olho em 2025, né? Então, esse episódio vai ao ar em algum momento que a gente já, com certeza, já está planejando 2025, né? Então, a gente já está muito maduro nessa questão do que está no radar e do que funciona e do que não funciona, baseado nos dados que são gerados aí de cada cliente, né? Então, cada comportamento aí humano para a gente conseguir fazer uma comunicação cada vez mais estratégica mesmo, né? Então, humanizada sim, afetiva sim, porém muito estratégica. E aí eu posso adicionar um centavinho? Claro. Que sim, né, eu acho que os dados vão nos ajudar, já nos ajudam muito a ter uma estratégia mais efetiva. Mas tem um ponto aí que eu acho que a gente ainda pensa muito corporativamente. E não pensa no atendimento às lideranças, que não deve ser por lote, deve ser individualizado. Eu acho que a nossa área tem um potencial muito grande de gerar recursos e gerar orçamento para si. Que é quando a gente consegue atender não a corporação, mas atender a área em específico. Exemplo, numa indústria. Se a gente conseguir atender a área de segurança, que tradicionalmente já atende, e efetivamente fazer um trabalho que reduz acidentes, nós estamos contribuindo para o negócio. Mas a gente pode atender também uma área industrial na prevenção, assim, ou na redução dos ciclos de manutenção de equipamento. Pode atender um hospital na otimização e economia de recursos. Pode atender uma área assistencial, no caso, né? Pode atender uma área de produção a reduzir desperdício de matéria-prima. Coisas que efetivamente ganhem dinheiro para a empresa, ou previdam perdas. Ou evitem danos, né? No Ou caso, no meu evitem caso, que danos. trabalho em instituição financeira,
Uma coisa muito importante, o ativo é a segurança da informação. Perfeito. Isso é prevenção, né? Ótimo exemplo. Então, um ativo... Então, quando a gente faz esses trabalhos dirigidos para as áreas, fica mais... Porque quando a gente fala no geral, os resultados que a gente consegue medir, eles são, em alguma medida, questionáveis. Eles são, em alguma medida, etéreos. Agora, se a gente consegue fazer um trabalho dirigido para uma área, medir e comparar, né, o que na série temporal a gente conseguiu reduzir tempo de manutenção, reduzir dano e tudo mais, aí a gente começa a mostrar que é estratégico. Por quê? Porque ganha dinheiro. É assim que a gente vai ser visto como estratégico. Exatamente. Não sei se isso faz sentido para vocês, né? Porque uma coisa é acreditar. A gente tem essa crença, que a gente sabe que faz diferença para o negócio, mas não são todas as lideranças e todas as empresas que têm o mesmo pensamento que a gente, que somos comunicadores, afinal, né? Sim. Eles têm outras visões. Agora, se para materializar o quão estratégicos podemos ser, tem que ser através do resultado financeiro. Isso é um ponto. Exatamente. Eu acho que surgiu um outro desafio, né? Então, desde 2020, né, a gente conheceu essa nova realidade, né, que é o trabalho remoto, né, que é o home office ou não é, né? Então, vários questionamentos sobre isso. E a gente também viu aí esse movimento de uma retomada, né? Então, da volta do presencial, questões culturais que tiveram que ser realinhadas, né? Então, a expectativa das pessoas também um pouco frustradas, porque demorou para acostumar, daqui a pouco ninguém mais quis abrir mão, né? Então, mas o cenário exigiu, né? E aí surge um novo desafio, eu acho que tanto para as equipes de comunicação, quanto para as áreas de gestão de pessoas, quanto para as lideranças, que é a conexão dos times híbridos, né? Então, como conectar esses times híbridos, como que a gente vai propor ações, né? Então, que no ambiente presencial era muito fácil, né? Então, pensar e executar, e para esses times que são híbridos, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Se vocês concordam que tem sido um desafio e o que vocês têm feito aí, né? Então, proposto também para clientes e para a gente tentar diminuir, né, danos, né? Então, não ter perdas, né? Acho que tu tem mais experiência em home office. Adoro, inclusive. Então, acho que a pandemia trouxe isso pra gente, né? Essa possibilidade, esse desafio. Mas acho que liderança não muda, né? Com a geolocalização. E nem a comunicação deveria mudar. Mas é claro que na comunicação a gente enfrenta muitos desafios, cenários mudam e tudo mais. Mas acho que é importante, assim, de lembrar que os princípios da liderança não mudam, mas exigem do líder novas habilidades para conectar times que estão distribuídos. Alguns remoto, alguns home office, alguns que estão híbrido, né? E como é que a gente faz essa interlocução? E aí, muito pensando que por trás daquele endereço de IP tem uma pessoa que pode não abrir a câmera, mas que ela está lá com toda uma circunstância de vida pessoal dela, que a gente nem faz ideia. E que no presencial tu consegue, né, olho no olho, como tu fala, né, daí, perceber isso, fazer essa leitura, se aproximar, enfim, né. E acho que um outro grande desafio é oferecer experiências de qualidade para quem está remoto. Então, isso sempre vem nas pesquisas, né? Então, a gente faz ações de engajamento, brinde, que todo mundo adora, café, comida também, né? A galera adora. Eu me lembro que no início, algumas empresas mandaram cadeiras, né? Todo um kit personalizado para que aquelas pessoas tivessem uma melhor experiência, um melhor conforto para trabalhar. Então, isso faz diferença, né? Mas como oferecer essa experiência de presença mesmo? Mesmo a pessoa estar ali, né? Então, é bem difícil, assim, oferecer a mesma experiência para quem está no remoto. E exige, acho que também, muita empatia e intencionalidade por parte da liderança. Tem que estar atento a isso, né? Então, de manter essa conexão. Acho que é um desafio, segue como sendo um aprendizado, acho que para todos nós, assim, independente de estar numa cadeira de líder ou não, de fazer interlocução com quem está no remoto. Como essa humanização ela é importante, né, Ju? Porque tu falaste, por trás daquela máquina, né, atrás daquele IP tem uma pessoa. Obviamente que antes do home office, aquele líder já conhecia presencialmente aquele colaborador. Então, já tinha tido o tato, já tinha
de novo ter o olho no olho. Então, quando tu tem esse cuidado, tu consegue entender que naquele momento ali tem alguma coisa que não tá legal. Mas para isso tem que ter o tato, tem que ter aquela preocupação prévia, que se tu não teve antes, obviamente por trás das câmeras, tu não vai entender que está acontecendo alguma coisa e de que forma tu pode se colocar à disposição para ajudar, né? Gente. Eu acho que também tem uma questão, uma época, quando começou essa retomada, acho que 2021, 2022, do presencial, existiam algumas empresas que defendiam que o líder não deveria ir para o escritório, não por ele ser uma posição de liderança, mas para ele não cair num erro clássico, né, de comunicar só quem tivesse no dia que ele vai estar no escritório, né, então acaba privilegiando um grupo só que está no presencial e esquecendo do outro, deixando o outro vendido, né, então também é um desafio para quem faz gestão de pessoas nesse ponto, né, então... Às vezes eu saio de uma reunião ali de resultados, tenho que cascatear uma informação, tá quente, eu encontrei ali 2 colaboradores, vou repassar. E aí quem tá em casa fica vendido. Né? Então também tem essa preocupação, né, desse fluxo de comunicação para que ninguém fique desprestigiado, né? Então, uma linha de pessoas defendia que o líder não poderia estar no escritório nenhum dia, e outras que sim, que ele deveria estar 5 dias, né, para conseguir... sustentar, né, esse ciclo de comunicação para que ninguém ficasse desprestigiado, né, então realmente é muito difícil, né, então a aplicação de campanhas pra gente hoje também é de times híbridos, como fazer né? fazer acontecer no online aquilo que acontecia naturalmente no presencial. Aí tem várias coisas, né, ferramentas e, por exemplo, rituais, então reuniões online, assim, tem o check-in aquele, né, que é um espaço de conversa, de abertura, de troca. Mas ações de engajamento, que são os eventos, é difícil oferecer essa mesma experiência, a menos que tu tenha, né, uma verba para fazer um investimento para mandar alguma coisa especial para casa desse colaborador. Mas mesmo assim, né, é o mandar alguma coisa, não chega a ser uma experiência compatível, né, com quem está no presencial. E vai chegar para todo mundo no mesmo dia? Não vai? Também tem isso, né? Chega para um, extravia para outro. Então também tem esses complicadores, né? Eu acho que a gente ganhou muito. Eu sou uma super entusiasta e defensora do trabalho remoto. Eu acho que isso dá uma flexibilidade. Eu mesma, né? Então tive 6 semanas estudando fora, num período que não impactou em nada negativamente, porque pelo fuso horário, lá eu estava terminando o curso, terminando de almoçar, não era nem 9 horas da manhã ainda aqui, pra gente iniciar o trabalho, né? Então eu acho que ele tem essa... Ou que toda empresa deveria pensar sobre isso, né? O quanto eu posso flexibilizar algo que vai ser para desenvolvimento do meu colaborador, não são férias clandestinas, né? Então, como até saiu uma matéria. Então, o quanto isso é bom para todo mundo, né? Então, o quanto eu posso flexibilizar, porque a gente já viu empresas, né? Então, ou abrir mão de colaboradores porque a pessoa estava com uma situação extraordinária na vida pessoal e ele não podia flexibilizar só para um, sem flexibilizar para outros, e também perder grandes talentos por conta disso, porque tem gente que, né, então, lógico, todo mundo precisa trabalhar, pagar boleto, mas tem pessoas que têm, às vezes, um plano B, uma outra alternativa, e ela não abre mão mais daquela qualidade de vida que o remoto trazia, né? Então, também tem isso, né? O quanto de perdas eu posso evitar sendo flexível ou refletindo a cada caso individual, né? Então, também tem isso, né? Joy, eu até ouso a dizer que eu acho que o trabalho remoto ainda consome mais as pessoas. Eu, com certeza, na prática, trabalhei muito mais no remoto do que no presencial. Porque no remoto parece que a gente não tem hora para terminar as coisas, né? A gente começa e aquilo, conforme tu vai tendo trabalho, tu vai tendo demanda, tu vai tendo necessidade, tu vai tendo urgências, tu vai priorizando e vai fazendo porque tu tá ali na frente do computador. Então eu ouso a falar ainda que a gente trabalhou muito mais no período e trabalha muito mais no período remoto, porque tu consegue ainda trazer tudo pra frente da tela. Ah, tô em casa, vou ali, pego o meu café, faço isso várias vezes, e consumo o meu café trabalhando. Ah, tá na hora do almoço, vai lá, pega o almoço. A vida privada se confunde com o profissional, né? Muito. Sim. Tu tá no escritório, 6 horas. Foi um espaço que a gente não foi consultado se queria abrir ou não. Ou não. E de repente a empresa está dentro da tua casa virou empresa. Eu me ressinto disso um pouco, confesso, assim.
Ainda que eu acho que é ótimo que a gente tenha o trabalho remoto ou híbrido, eu tenho dificuldade de adaptação, talvez porque tenha quase 50 anos e por muitos anos sempre fui do contato com as pessoas e eu sinto muito falta Eu disso. sinto, eu preciso tocar nas pessoas. Para comunicação fazer sentido para mim, eu tenho que tocar nas pessoas. Exato. Eu acho que a gente sabe muito pouco ainda sobre como envolver e mobilizar as pessoas no remoto e vamos ter que descobrir. Mas a Joyce falou uma coisa que me faz pensar que talvez seja muito nessa linha de conseguir individualizar, né? Conseguir dar opções. Porque, por exemplo, talvez para uma pessoa que não queira trabalhar remotamente, que mora aqui, né, no Rio Grande do Sul, onde a gente está, mas quer disputar uma vaga em São Paulo, e ela não necessariamente gosta de trabalhar remotamente, ou de... Não é o trabalhar remotamente, mas trabalhar em casa. Eu já ia dizer, eu não conheço ninguém que não gosta de trabalhar remotamente. Não, preferia não trabalhar em casa. Eu preferia todo dia, ou a maioria dos dias da semana, sair de casa. Eu sinto falta de me arrumar de manhã, de fazer a barba, botar uma roupa e ir para um lugar. Sinto falta. Estou fazendo isso agora com o co-work, começando a fazer isso com o co-work, porque preciso disso. Mas talvez fosse uma possibilidade que as empresas reservassem para mim. Eu acho que o modelo ideal seria o híbrido. Eu gosto do híbrido. Para mim, o modelo ideal seria o híbrido. Porque eu também acho importante, tem momentos, atividades que me exigem maior concentração, quando eu estou durante o processo de diagnóstico, transcrevendo notas, fazendo planilhas, coisas assim. Imersão, né? E processos mais imersivos. Mas talvez a gente tenha que, na individualização, começar a pensar qual o melhor formato para a Daiane, qual o melhor formato para a Ju. Mas como o ser humano, ele se adapta, né? E se desacostuma. Eu me lembro que logo que a gente voltou da pandemia, eu sentia assim uma barulheira, não conseguia me concentrar, eram as pessoas rindo, era todo mundo falando ao mesmo tempo. E aí eu me lembrei de um tempo ainda um pouco antes da pandemia, que é quando a gente usava telefone ainda, que hoje não usa, né? Que é só a ligação pelo Teams, ou enfim. E era um monte de telefone tocando. Aquilo era enlouquecedor. Só que a gente conseguia funcionar dentro daquilo. Conseguia produzir conteúdo, revisar textos, fazer tudo que tu tinha que fazer naquele caos todo, né? E hoje a gente já não funciona dessa maneira, né? Porque se adaptou. Exatamente, a gente se desacostumou também, né? Eu acho que a gente, claro, agora 4 anos depois, a gente já retomou, né? Mas por um bom tempo, eu acho que até 2 anos atrás, a gente já não sabia mais, a gente teve que entrar numa reabilitação, assim, de se relacionar com as pessoas, né? Então, eu acho que até essa questão de desconexão emocional, eu acho que aconteceu, sabe? A gente já não sabia mais como se conectar com as pessoas, né? Então, eu tô vendo a Dai aqui no almoço, será que eu abraço ela? Será que eu não abraço? Sabe? Ficava meio sem jeito, sem saber como agir. Exatamente, né? Então, e isso também, e foi de cada um, né? Algumas pessoas não enfrentaram esse problema, porque elas já não se chegavam, às vezes, né? Então, já era... tá tudo bem também. Exato. Sim. Então, cada um é cada um. Eu gosto muito do presencial com propósito, né? Porque, que nem eu disse, hoje em dia eu já não consigo mais focar, né? Então, pra mim, o presencial é um evento. Então, é um dia que eu tô trocando com as pessoas, tô me relacionando com as pessoas. Então, pra quem trabalha com entrega, que nem a gente de operação, né, de agência, é sofrido, né? Eu fico pensando nisso que tu trouxe, né? Imagina uma pessoa que pega metrô, que pega ônibus, 2 horas depois, aí ainda vai tomar um café e tal. Nível de produtividade, com certeza, a gente excedeu isso, né? Então, tanto que hoje, e até é assunto para os próximos podcasts que a gente vai fazer, é a saúde mental, né? Então, esse desequilíbrio, né? Então, esse burnout, o nível de ansiedade, de depressão, né, que teve, a pessoa assim, já chega avanço, cansada, né, para trabalhar. Exato. E já se cansa de ir para casa para saber todo o trajeto que tem que fazer. Também, eu compactuo contigo, né, então domingo eu tava trabalhando, né, então, por quê? Porque eu precisava adiantar algumas coisas, aí eu já tenho que pensar, já tô aqui, o computador tá aqui, né, então já vou, exato. Então, e é aí que se mescla, né, que o trabalho invade a vida. Que não teria nenhum problema se na autogestão do tempo, se assim, tu quisesse fazer aquilo no teu domingo, entende? Não, mas eu queria, né? Então, sim, assim, então foi uma coisa que te deu prazer de fazer. Mas tu tem que encontrar também espaço na tua agenda da diferente. semana, por exemplo, numa segunda-feira, para fazer algo para ti.
Porque tu pode, naquela janelinha de exato, tempo ali, Isso. fazer algo, vai lá, fazer a mão, sei lá. Exato, Fazer mas e isso é possível, né? Uhum. Então hoje a gente trabalha de forma mais flexível, né? Acho então eu que a posso primeira sair. regra, né? talvez, né, do remoto seja a gente Exato. conseguir Eu quebrar lembrei, Equilíbrio. isso, né? eu lembrei agora, talvez vocês devem ter visto alguma publicação, mas a área de comunicação acabou tendo um trabalho dobrado no período de pandemia, junto com ter que se reinventar como comunicar, que é ficar monitorando a questão de reputação da empresa, porque o que era muito comum? As pessoas, quando elas estão nas redes sociais e elas colocam lá, Daiane Volk, DW Comunicação, eu estou representando aquela empresa. Então, a partir do momento que eu faço uma publicação, mesmo que ingênua, dizendo, estou aqui trabalhando com meus 3 filhos atrás, um tá chorando, tem que amamentar o outro, eu tenho que fazer almoço, e eu tenho essa entrega para fazer, que é urgente para a empresa, e eu faço isso como um desabafo na rede social, eu estou representando aquela empresa. E aí, como é que fica a questão da reputação daquela empresa a partir do momento que eu estou dizendo que eu estou fazendo tudo aquilo naquele ambiente conturbado, né, tendo os filhos para cuidar, porque eu não tinha onde deixar, quem ficar. Qual a qualidade desse trabalho, né? Exatamente. E aí a comunicação ainda tinha mais esse viés para ficar cuidando e monitorando nesse período todo. Vi muitas empresas, fazendo desses depoimentos algo positivo. Então, daquilo que o profissional estava fazendo como desabafo, e ela entregava uma cesta para o colaborador consumir junto com a sua família, para ter aquele momento de lazer, ou como eu trouxe antes, de dizer que eu estou desconfortável numa cadeira de mesa de jantar, que eu não consigo. Não é um escritório, né? Não é um escritório, e aí aquela empresa ir lá entregar a cadeira. Então, quem soube aproveitar também aqueles momentos, assim, para ter esse monitoramento e para transformar aqueles desabafos que poderiam ser negativos em pautas positivas, foi um grande ganho, né? Exatamente. Eu acho que também entra nessa questão, né, do se importar com as pessoas. Quase ninguém sabia como se comportar naquela época, né? Então, o que está acontecendo com as pessoas? Câmeras fechadas, né? Então, aquilo também era um diagnóstico, né, de pessoas que estavam estafadas. Porque a gente conversava nos corredores, ia na mesa do outro, uma reunião por dia. A gente se viu com 7, 8 reuniões por dia, né, então... Ainda acontece. Não, hoje em dia aumentou, acontece, por né? isso que eu digo que eu ouso em falar, assim, que a gente começou a trabalhar muito mais. A gente Não, trabalha com certeza. muito mais. Mas eu acho que, assim, eu acho que eu depois de um tempo, eu encontrei uma potência, assim, né, de produtividade no home office, né, que eu não tinha no presencial. Justamente porque eu sou uma pessoa fofoqueira, entendeu? Eu gosto de conversar, gosto de tomar um café. Jornalista? Gosto, exato. Então, assim, a gente, né, então, assim, é muito do relacional. Vamos mudar esse termo. Exato, exatamente. Então, assim, eu vou... Então, eu queria saber de todo mundo, circulava nos andares, então, assim... Porque o comunicador, ele é o relacionamento também, né? Então, assim, eu preciso saber como é que as pessoas estão, vou levantar uma pauta aqui, outra ali, vou saber o que tá rolando, né? Então, assim, e a gente resolveu muito problema, né? Sem Justamente dúvida. por ser fofoqueiros, entendeu? A gente ficava sabendo coisas que nem o RH sabia, né? Então, quantas vezes, né? A gente Mas não. eu levava pra ti. Tu és Porque fofoqueira sozinha. automaticamente, tipo assim, esse BO Fazia aqui... fofoca, vinha lá e me... Esse eu BO aqui, incendiário, eu né? preciso Ela do trazia Daniel o BO e eu pra- saía... Não, alguns Brigando. problemas, assim, né? Que às vezes as pessoas não conseguem ver, justamente porque os times têm uma insegurança e às vezes acabam se abrindo, trazendo alguma dor, que é uma dor Que existe. bem importante, né? Então, assim, aí eu, quando tinha o sinal amarelo, eu chamava o Daniel. Ih, Daniel, tem um BOzinho aqui pra nós, né? Pra gente tentar ajudar, né? Então, eu acho que também faz parte de se importar com as pessoas, né? Então, por isso que eu digo, hoje eu acho que eu consigo ser muito produtiva, muito mais do que no presencial, né? Então, foco, concentração, organização, então é absurdo, né? Vocês E também- conseguem também? Entregar Ser mais produtivos. muito mais. Eu tenho minhas dúvidas quanto a mim. Não sei se eu consigo É que tu ser é uma mais... pessoa.
eu mesmo tendo um cargo de gestão, eu ainda tenho muita coisa de operação, né? Sim. Então, assim, se eu não fizer, quem vai fazer? Né? Então, não vai acontecer por mágica. Eu acho que quando tu tem um cargo mais executivo, né? Como é o teu caso, tem um pouco menos de entrega, né? Então, tu consegue ficar mais flutuante, né? Mas mas eu sinto que as coisas... na minha atividade, ela também é, em grande parte, criativa. No sentido que eu estou produzindo algum conhecimento, eu penso sobre isso, seja para escrever um livro ou para produzir um conteúdo novo para um cliente. Por exemplo, na semana que vem eu tenho que fazer 3 palestras novas, customizadas. E essa atividade de concentração exige muito, e eu não sei, eu ainda não entendi, porque a gente começou com trabalho remoto, não voltou ao presencial, e eventualmente só eu tenho experiências de trabalho presencial em que eu consigo fazer as minhas coisas no ambiente, seja na sede da empresa, que fui recentemente, ou agora no cowork. Eu vou ter uma noção, mas eu tenho a minha tendência a achar que eu estou menos produtivo no home office porque eu me distraio com outras coisas da casa, por exemplo. Então, assim, mas isso é a minha má gestão, né? Não é... É que eu acho que eu também, assim, que nem eu a digo, Joy eu acho entra que pro escritório e fecha a porta, né? Sim. Eu só vi a Sim. Joy olhar pra mãe dela e disse assim, não posso agora. Uhum. Voltar pra concentração. Às vezes ela entra que nem um furacão. E algumas pessoas conseguem, né? E outras não. Tipo, tu tá ali, mas tu tá percebendo todo o ambiente, tudo que tá acontecendo. E aí, É, tu é que perde pra foco. Morro mim- de ódio quando toca o interfone para uma entrega, por exemplo. Morro de ódio. Às vezes eu tô numa palestra, eu tô numa reunião, toca o interfone. Não dá. morro Desorganiza de todo ódio. o flow da... Já me tira completamente a vibe, assim. Não é fácil. Não é fácil, eu acho que exige muita disciplina e também muita entrega batendo na porta, entendeu? Então não tem nem como... Tem nem como... Mas tem essa questão da flexibilidade, né? Então a gente faz o nosso horário, né? Eu sei exatamente... E é o que eu digo, eu acho que... o que eu cobro muito das pessoas, que eu digo dos líderes e das equipes, de maturidade. Cada um tem que saber o que tem que fazer, né? Então, assim, a gente... Autonomia, né? Então, Autonomia e responsabilidade, né? Então, eu sei o que eu tenho que entregar. Se eu não fizer, quem vai fazer? Beleza, então eu tenho que pedir uma ajuda para alguém com tempo hábil. Se não, eu vou sentar e vou ter que fazer, né? Então, não tem jeito. A gente trabalha com entrega, trabalha com um cliente que depende daquilo ali, porque ele não sabe o que está passando, nem comigo, nem com a equipe, nem com, né? Então, assim, para ele pouco importa, né? Ele adquiriu, ele tem uma expectativa que a gente precisa tentar corresponder, né? Nem sempre é possível, mas eu acho que é uma questão muito de maturidade, né? De responsabilidade. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, então vou fazer, né? Então não tem... O home office nos proporcionou também ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Porque como a gente consegue organizar os nossos horários, a gente consegue fazer coisas que antes não eram possíveis, como se dedicar algumas horas para fazer uma atividade física, ou para tomar um café com o filho no meio da tarde. Várias pessoas me perguntam, daí tu não quer voltar por corporativo? Eu sinto falta do corporativo, de verdade. Porque a sintonia com as pessoas, assim, estar junto com as pessoas me deixa mais feliz. Eu gosto de estar... de estar com as pessoas, de construir com as pessoas, de escutar as pessoas. Para mim, isso é a essência da comunicação. Ao mesmo tempo que, por ter 3 filhos, né, por ter muito trabalho, eu preciso também encontrar tempo nessa minha agenda para cuidar de mim. E para também ter tempo de qualidade com eles. Que hoje, estando no meio corporativo, eu não conseguiria. Mesmo antes atuando em cargo de gestão, onde eu não precisava bater ponto, tinha flexibilidade de entrada e de saída, tu imagina eu tenho que sair 3, 4 vezes por dia, porque eu tenho reunião na escola da filha. Aí tenho que fugir para levar o filho na aula de natação. Aí eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso cuidar da minha saúde mental. E aí, como é que tu vai sair e entrar e sair tantas vezes na empresa, né? Com que facilidade? Então, o home, para mim, me trouxe isso. Mais qualidade de vida, flexibilidade e gestão do meu tempo. Organização do meu tempo. Exatamente. Eu acho que é bem importante, mas eu
E lembro muito que é curioso, né? A maioria das pessoas que queriam voltar para o presencial na pandemia eram mulheres, né? Justamente por causa dessa sobrecarga. Exaustão. Compreensível, né? É mais difícil. Então, é que nem tu disse, né, ali pra mim. Eu sei que eu tô num cenário muito privilegiado, né? Então, eu não preciso... às vezes eu almoço 12h30, às vezes eu almoço 1h, depende da minha agenda. Porque eu não preciso fazer a minha comida, né? Então, isso também é um privilégio, né? Eu não tenho filhos. Então, eu não preciso dar tempo de qualidade pra ninguém, além da minha gata. Às vezes eu não consigo também. É cíclico, Mas aí ela né? vem e Pede um chamego. Às vezes eu posto foto dela e é porque ela tá me cobrando ali, como quem diz, querida, são 9 da noite, vamos parar? E tu tem quantos mesmo, Dani? 4. Eu tenho três. Existe uma pirâmide de gato, faz tempo que a gente não conversa, daí, porque de um ano pra cá triplicou tem que ter de cores diferentes, a né? trupe. Exatamente, o sistema de distribuição de gatos. É assim, então... E isso também são privilégios que a gente tem que reconhecer, né? Então, poder trabalhar de casa, poder ter flexibilidade e também conseguir identificar e ter possibilidade de pensar assim, ó... Tô me desconectando, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Então, ir buscar também um apoio, né, de saúde mental pra gente retomar aquele equilíbrio, né? Então, também tem isso. Tudo isso são posições muito privilegiadas, assim, que a gente reconhece, né? Que não é todo mundo... Nem que tem tempo para poder conversar 30 minutos com o psicólogo, né? Então, são essas questões que a gente aprendeu a equilibrar, Eu né? escuto então, muito precisa. assim, Dai, como tu dá conta de tudo? Eu não Até dou. a Ju perguntou no carro, né? Eu não dou. Eu tento fazer o meu melhor no que eu consigo naquele papel, naquele momento. E às vezes eu vou ser 100% naquele ali, vou ser 30%, 10% no outro, é tu aceitar que tu não vai acertar sempre e que tá tudo bem. Não te exigir por muito tempo, ainda mais eu, assim, que sou muita emoção canceriana, então eu preciso ter esse sentimento como parte, assim, da minha trajetória. Então, eu sempre me culpava quando eu não conseguia ser 100% em tudo. E aí, junto com esse sentimento de não ser 100%, vem a exaustão, né? Vem a pressão psicológica, que a gente mesmo vai causando por querer fazer tudo de melhor sempre. E o que eu tenho comigo hoje muito presente é que eu nunca vou ser 100% em tudo e que tá tudo bem. Né? Aceitar a vulnerabilidade, né? Exatamente. Como seres humanos que somos, e né? vulnerabilidade conecta. Eu acho que também ter rede de apoio é importante, tá? E aí, até pra gente voltar na nossa conversa corporativa, falando em rede de apoio, que às vezes podem nos dar esse alívio, que eu tenho também, né? Que cuida, né, desse meu tempo. A gente falar sobre a rede de apoio corporativa dos comunicadores, que são os influenciadores internos. Exato. Né? Então, pessoas que conseguem fazer fluir algo que a gente não conseguiria sozinho, né? Não teria, às vezes, não estou no escritório, às vezes estou em viagem de trabalho, às vezes estou envolvido em uma outra ação. Então, assim, o quanto é importante compartilhar responsabilidades, né? Então, a gente tem muitos bons cases, né, de influenciadores internos na comunicação. Eu também conheci lá em 2010, quando eu trabalhei na Pirelli, né? Então, um dos desafios era levantar a rede de comunicadores, e deu muito certo, né? Então, as pessoas, elas realmente querem fazer parte desse processo, né? Elas querem ajudar, elas trazem também algumas questões ali de um ponto de calor, né? Que tá rolando, tá rolando esse papo aqui e tal, é quente, não é? Vou levar pro responsável pra gente conseguir aqueles BOs, né? Clássicos que a gente, às vezes, precisa levar para alguém de outra área, né, ou mais responsável, alta liderança, para a gente conseguir resolver algo que podia crescer, né, dentro da fábrica, e aí não acontecia, né. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre influenciadores internos, né, então na experiência de vocês, o quanto essas pessoas apoiam e o quanto a gente também pode apoiar para que eles sigam motivados e engajados, né, nessa força, né, de compartilhar aí, a comunicação e também serem os principais embaixadores, né, internos dessa empresa, né, dessas companhias. Eu acho que tá aí uma outra essência de um bom líder, que é saber identificar dentro do seu time um comunicador. Aquele que vai conseguir levar a informação de forma clara, transparente e efetiva para os demais da equipe.
Eu estava dizendo para a Ju antes também que eu sempre tive o costume de ter um momento de fala com a minha equipe e sempre identificar alguma pessoa que pudesse levar informação nos momentos que eu estava ausente. Porque como mais estratégico do que operacional, a gente acaba ficando menos no ambiente de trabalho, então é primordial que tu saiba reconhecer entre tantas pessoas, pelo menos alguma que vá conseguir fazer esse papel de comunicador, né, e que faça essa informação chegar coesa, transparente. Né? De influência, né? Influência, exato. Tu estava falando agora, eu me lembrei de João Branco tem um livro que é Desmarketize-se, que ele fala da baixa tolerância das pessoas à publicidade convencional. Então, publicidade com cara de publicidade, marketing com cara de marketing. E aí, fazendo um deparo, eu acho que funciona muito para o ambiente interno também. Porque também tem uma baixa adesão aos canais tradicionais e, ao mesmo tempo, crescendo espaço para um movimento de influência dentro das empresas. Eu acho que a gente pode turbinar a comunicação interna com o movimento de influência. A gente se conecta com as pessoas, com os nossos colegas, com curiosidade, com o jeito que a pessoa fala, com sotaque, histórias reais, né? Então tem muita capacidade, muito espaço aí para estimular as pessoas a exercerem esse papel de influência. Principalmente quando a gente fala de um assunto que a gente gosta, né? Gosto de falar de astrologia. Eu vou envolver, eu vou influenciar sobre isso. Gosto de falar de animais também, né? Vou surfar muito nessa onda. Por que não falar de astrologia na rede interna? Também. Por que não? Ser uma influenciadora de sol para fazer um ponto que eu achei. Exato. Então acho que a estratégia de influência ela vai nos ajudar a turbinar a comunicação interna, mas aí tem que ser algo assim, que nem tu falou, identificar. Não são pessoas indicadas, são pessoas que naturalmente elas já são influentes, né? E gostam de fazer isso, e fazem isso com naturalidade. E às vezes elas não são nem líderes, né? Não. Elas são comunicadores. Exatamente. Eu acho que até a gente se encaminhando já mais pro final, né? Então, pegando esse gancho de influenciadores internos, pessoas, né, que naturalmente são engajadas, são apaixonadas às vezes por aquele ambiente de trabalho, que vão projetar a marca externamente, né? Porque a gente sabe que hoje já não existe mais isso, né? Do interno versus Barreira. Externo. Não tem mais, né? Então... Tudo se comunica, né? Exato, e depois da era do smartphone e tal, na internet não tem mais isso, né? Então, o que é interno acaba sendo externo. E a gente percebe hoje muita preocupação, e eu acho que agora a gente fala mesmo de tendência 2025, né? Muita preocupação com a marca empregadora, né? Então, assim, eu quero trabalhar minha marca empregadora. Esquecendo, às vezes... Como é que tá a jornada do teu colaborador? Ela tá estruturada, tá desenhada? Como é que ele tem, né, esse mapa aí de jornada, de carreira? Não tem. Não tem, mas eu quero trabalhar a reputação da minha marca. E onde é que começa a reputação da marca? Jogo pra mesa. Como fazer, né? Como iniciar esse trabalho, né, que se conecta, né, do interno pro externo, para conseguir fortalecer a marca, né? Posicionar ela como de valor, né? Uma marca forte externamente. Começando por dentro, né? Me veio muito uma pergunta que me fazia. Quem nunca, em algum momento, não quis trabalhar em alguma empresa pela história que ela contava, pela missão, pelos valores que ela parecia ter, até tu entrar nessa instituição e tu não sentir que aquela missão, que aquela visão, que aqueles valores realmente permeavam aquele espaço e aquilo deixar de fazer sentido para ti. Então, eu acho que o colaborador, quando a gente quer fortalecer a marca empregadora, eu acho que a missão, a visão e os valores têm que estar muito presentes no dia a dia daquela instituição. Não pode ser algo que está ali no site, na parede, num quadro. Quando eu digo que eu sou aquilo ali, que eu faço aquilo ali, que eu quero ir para lá, e que o colaborador faz parte daquilo ali, ele tem que sentir no dia a dia. É a experiência do colaborador. A experiência do colaborador. Acho que quando a gente fala de marca empregadora, assim, é bem comum o senso comum fazer uma ligação direta com a atração de talentos. Só que marca empregadora compreende duas jornadas. Uma jornada do talento, que é, tomei conhecimento de tal empresa, vi uma vaga,
falei com uma amiga minha que trabalha lá para ver se realmente é legal, fui lá no Glassdoor olhar as avaliações, essa jornada do talento. Mas depois que ele foi contratado, da porta para dentro, é onboarding até o desligamento. Então tem todos os pontos de contato. E se aquela promessa que a gente fez para aquele talento não for verdadeira, né, ele vai vivenciar isso e vai ter uma desconexão. Opa, essa empresa que me venderam não é exatamente isso que eu estou vivendo. Então, acho que um processo retroalimenta o outro, e acho que como comunicação interna, a gente é um parceiro estratégico da marca empregadora. Porque é a gente que vai significar em cada ponto de contato essa missão, visão, valores, ou o EVP, né, que é o ponto central lá da marca empregadora, nem todas as empresas têm EVP, mas não importa, né, a cultura. Como que a gente significa, dá visibilidade para os benefícios tangíveis e intangíveis, né, e para que de fato ele tenha uma experiência saudável com aquela marca, mesmo quando ele saia, porque eu posso sair da empresa que eu estou hoje e continuar sendo associada, cliente. E eu vou sair com ainda com um sentimento positivo, né? Isso é um relacionamento saudável, mesmo que a pessoa se desligue da empresa. Um pouco adicionar, né? Acho que vocês colocaram muito bem. Talvez eu veja no mercado um movimento que me parece meio estranho, que é começar pelo EVP. Uhum. Então, por mais que na metodologia, né? Então, assim, a empresa... eu botei o microfone, perdão. A empresa primeiro define a proposta de valor sem antes reconhecer ou entender com profundidade como é que é a jornada das pessoas hoje, né? Então ela atribui, nós queremos, eventualmente até baseada em statements da cultura. Então eu quero que a proposta de valor seja essa. E aí constrói todo um cenário de comunicação para comunicar uma proposta de valor que na prática o colaborador não vivencia. Que é mais aspiracional da empresa do que verdade interna, né? Exato, é inspiracional. Uma marca empregadora, ela já existe, independente de ter um EVP, né? Exato. É bem por aí. E para mim o ponto para construir uma marca empregadora forte, é reconhecer e entender qual é a experiência que as pessoas têm hoje, que jornada é essa, melhorá-la a partir das inspirações das pessoas, e aí o melhorar a jornada que as pessoas vivem hoje é a maneira como a gente vai construir a marca empregadora do futuro, como ela vai ser preenchida, né? A partir dessas inspirações. Para mim esse é o processo. E normalmente que a gente vê, assim, a maioria dos cases de mercado é o oposto, né? Ou eu estou enganado? Mas o que eu tenho visto é muito assim, as empresas trazerem essa inspiração do seu EVP e tudo que elas fizeram. Acho que o EVP ele não pode ser, tem que ser predominantemente verdade interna. Exato. Então, a partir de uma escuta de quem mais conhece a empresa. Então, colaborador e ex-colaborador também, né? Então, o que ele está falando, né? O que a empresa realmente oferece, né? Por que eu escolhi essa empresa para trabalhar, para fazer carreira? E por que eu escolho ela todos os dias para continuar nela, né? Eu que falo muito com executivos, antes era muito comum, trazendo aqui para a saúde, né, a gente se preocupar a experiência do paciente, a experiência do colaborador. Por que não a experiência da pessoa, centrada na pessoa? Então, até isso vai mudando, né, quando a gente fala de jornada. Então, é a experiência da pessoa. Independente, né? Independente. Sabe que é interessante tu falou isso, eu me lembrei da palestra que eu fiz lá no Hospital Regina, que foi um hospital em que eu fiquei internado 21 dias. E eu comecei falando, que é aqui de Novo Hamburgo, né, da cidade onde a gente está hoje, que eu comecei essa palestra dizendo, porque basicamente eram pessoas de enfermagem que estavam ali, falando sobre o quanto o cuidado, o quanto o afeto que eu recebi foi importante para minha cura, naquele espaço. Se eu não tivesse sido tão bem acolhido, e acarinhado e protegido e acalmado, porque eu fiquei foi um momento muito tenso para mim, um momento, né, de vulnerabilidade, de medo, talvez eu tivesse ficado não 21, mas 28 dias ou mais. Então essa experiência que eu tive como paciente do hospital, ela só foi possível por conta da experiência das pessoas de assistência que ali estavam. Desempenhando bem o papel Desempenhando delas, né? bem o papel que, em tese, excede a atribuição delas. Exato.
é além do que se espera. Eles têm que ir lá, botar sangue, tirar sangue, espeta agulha, tira agulha, limpa. Não tá no contrato de trabalho. Que tu tem que ser humanizado. Que prover carinho. Mas eu recebi muito, né? E me fez muito bem. Então é sobre isso, eu acho que é uma referência, né? Tu vinha falando agora, né? No carro, né? O quanto as professoras lá da escola do teu filho também vão além do papel delas, né? Exatamente. Que é isso, essa oferta é a preocupação com a pessoa. Ir além. É sobre se importar, né? Eu tava contando pra Ju, Conta assim, muito. da experiência da Sofia na escola, né, que ela não tá indo bem nas notas, e claro, nós, enquanto pais, é que temos a responsabilidade disso, mas quanto a escola tem tido um papel importante, quanto ela se sente parte, porque a Sofia tá lá desde os 6 anos, então que o cuidado, a atenção, ela sai daquilo que está no contrato, que é de ensinar, que é de educar, e eles estão com a preocupação além, né, do porquê que isso está acontecendo. Então eles conhecem o histórico da criança, né, e do indivíduo, assim, como ser único e individualizado, né? Então, não deixar aquilo, o que eu tenho que fazer é educar, e o resto eu não preciso me preocupar. Então, eu acho que as empresas que têm esse cuidado de ir além daquilo que elas prometem em entregar, elas têm um ganho enorme. Verdade. Agora, para fechar, né? Então, tava bom nosso papo, mas a gente precisa se encaminhar para o final. Eu queria ouvir de vocês da mesa, né? Então, eu iniciei trazendo um sonho meu, né? Quanto às questões aí de comunicação corporativa, eu queria ouvir de vocês qual é a pergunta que vocês gostariam de ter a resposta, né? Então, em termos aí de comunicação interna, comunicação corporativa em 2025. Uau. Como? Sim. Eu estava preparado para essa. Isso não foi alinhado, surpresa, isso não foi de alinhado. surpresa. Vocês não leram para roteiro. Eu tenho, assim, comigo uma atenção que eu prezo e que acho que acredito que as instituições deveriam se preocupar ainda é com suas reputações. Ter um cuidado maior com a gestão de risco, trabalhar com isso, não deixar para apagar fogo quando, né, ele já está potente, já está alto. Então, ter esse cuidado de saber cuidar da sua reputação, da sua imagem, da sua credibilidade, e saber que o colaborador faz parte disso, né, que não são coisas diferentes, e sim únicas. A minha inquietação acho que vem mais no sentido do excesso de informação. Então, como é que a gente resolve a infoxicação, sendo que nós, enquanto comunicadores, somos aqueles que produzem, né, esse excesso de informação? Então, é menos canais, ou é mais qualidade, ou é formatos diferentes, né? Então, as pessoas estão lendo menos. Então, será que a solução mais acertada é vídeo? Ou, de repente, o canal institucional ele já não tem tanta repercussão, então eu vou contar com um colaborador influenciador? É acertar essa medida para a gente acertar o compasso mesmo desse excesso de informação, que é algo que atrapalha, que incomoda e, ao mesmo tempo, nos deixa, assim, frustrados, porque se produz muita informação para abastecer, para ter todo mundo, né, com o mesmo senso de direção, mas, ao mesmo tempo, a gente tem as pessoas, né, reclamando desse excesso e se sentindo desinformadas também. Então, é infoxicação. O que fazer? Interessante. Mas só, se eu puder te ajudar. Acho que é um pouco de tudo que tu disse. É um pouco de novos formatos, é um pouco de menos canais, é um pouco de tudo. E talvez um pouco mais de descentralização também. Um pouco mais de entregar às áreas a responsabilidade que elas têm de comunicar a toda a organização. Mas é um conjunto, né? É bom que tu já está fazendo a pergunta e já está construindo a resposta, porque tu já está vendo cenários. Com certeza tu vai chegar lá em 2025. É que é difícil. Eu acho que pode ser a resposta, porém não depende de uma pessoa só. E é o que a gente vê geralmente, né, nas empresas. Então, times de comunicação
muito enxutos, né? Uma, duas pessoas no máximo, né? Então, mesmo com apoio de agência, a gente cuida do teu operacional, cuida do teu planejamento, mas às vezes não tem pessoa suficiente para justamente responder essas perguntas, né? Então, cada um foca a energia ali, a potência numa parte de resolução de problemas, né? Então, é difícil também. Absorver tudo, né? Exato, né? Então, às vezes não é possível. Então, também tem isso, né? Então, quero agradecer muito. Eu não falei a minha pergunta. Ai, não. Não. Achei que tinha feito. Gente, eu achei que Vocês estão vendo? ele começou a responder e aí eu pensei, não, tá muito. Não, tava dando só me metendo ali o B dele, né? Eu acho que a minha grande pergunta, assim, o que tá me inquietando e de certa forma, a minha carreira sempre foi muito assim, né? Eu sempre procurei pensar mais no que vinha depois. O que vai acontecer lá na frente e até produzir conteúdo, né? Produzir conhecimento sobre isso. E o que está me inquietando é o que vem depois das redes corporativas. O que vem depois? Porque ainda entendo que a rede corporativa é um modelo de comunicação ideal para uma organização. Algumas conseguem fazer, outras não conseguem, umas se adaptam bem, mas essencialmente tem a ver com o como é utilizado e não com a tecnologia em si. A tecnologia não tem problema algum com as tecnologias, seja ela qual for, né? Elas são suficientemente capazes de entregar isso que a gente precisa, que é uma informação segmentada, dirigida, selecionada. A gente tem que melhorar o uso e talvez usar, assim, ou tecnologias auxiliares como inteligência artificial para melhorar a personalização, mas ela tem tudo, minha visão. Agora, o que vai vir depois? Porque tem um depois. O que está acontecendo, né, já são movimentos de mercado. Algumas estão caindo, não olha o workplace que está indo embora, mudanças aí em sistemas, então alguma coisa vai acontecer, e eu acho que a gente tem que pensar nisso já. Então espero que essa resposta venha em 2025, que vem depois das redes. Muito bom, então fechamos, né? Então queria agradecer imensamente, Ju, Dai, Dani, né? Então espero que a gente tenha mais debate sobre isso, com mais respostas, né, do que perguntas, mas eu acho que a gente já conseguiu aqui trazer alguns caminhos, né, o apoio para esses times que geralmente são tão solitários dentro das empresas. E quero agradecer demais a audiência, né, então, desse episódio. Se você quiser comentar aqui sobre o que você quer ver, né, então nos ajuda bastante a segmentar e entregar algo que faça sentido. A gente agradece demais. Os contatos dos convidados da mesa vão estar na descrição desse vídeo. E até a próxima!